Olá pessoal, alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje mais um episódio de Investimento à Beça. Hoje com meu amigo Leandro Correia, da Warren. Tudo bem, Leandro? Como é que vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, e você? Prazer. Prazer todo meu. Me diga aí quem é Leandro Correia. Se apresente, por favor. Olha, Hudson, eu nasci numa cidade chamada Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, no norte de Santa Catarina, lá. Terra da VEG, para quem conhece aí, que é do mercado financeiro. VEG, olha. Então a gente teve essa sorte de ter nascido numa cidade muito boa, uma cultura muito forte, né? Então a gente sempre se inspirou muito nos nossos líderes empresariais lá para começar essa jornada no mercado financeiro. E aí eu me formei em Direito. Você é advogado de formação? Eu sou bacharel em Direito. Tá, entendi. Eu nunca atuei na área, mas foi uma faculdade muito boa, assim. Hoje, trabalhando no mercado financeiro, olhando, eu acho que foi uma boa escolha. A gente usa direito em tudo, né? Sim. Seja na regulamentação, na mínima, no mercado, no manejo geral, na governança das companhias, enfim. Então, eu acho que foi uma sorte também boa a gente ter escolhido essa faculdade. A minha mãe se formou em contabilidade, meu pai em administração, então, pensei, fazer um negócio diferente aqui, fui pro direito. E aí, no meio da faculdade, ali, um dos professores falou, Leandro, tem um negócio legal aí pra ti aí e tal, gostar um pouco de números, né? E aí, eu até um negócio do mercado financeiro, dá uma olhada, às vezes, de repente não gosta, porque eu falei que eu talvez não queria advogar e tal, e aí um deles me disse que eu deveria então procurar talvez o mercado financeiro podia ser um bom ramo. E aí fui ver como é que era e gostei. Olha só. E aí fui estudando, fui vendo como é que funcionava esse negócio. E até que em 2008, então eu era funcionário, comecei a funcionário da XP na época. A XP tinha chegou a ter 30 escritórios proprietários espalhados aí pelo Brasil naquele momento. E depois, e aí então, 1º de setembro de 2008, isso dia 15 de setembro de 2008, acontece a maior quebra, né? A quebra do Lehman Brothers e a maior crise dos últimos 100 anos. Você começou a trabalhar ali? Então foi o MBA na prática ali do que acontece quando acontece uma crise a maior dos últimos 100 anos. Nossa. E aí a gente acabou que, então foi um bom aprendizado ali naquele começo. E aí eu fui lá para montar um escritório lá na nossa cidade, lá em Jaraguá. E eu fui trabalhar no escritório que era em Joinville. Então eu ia e voltava todo dia, fui para ficar 3 meses, acabei ficando 2 anos. 2 anos depois, daí quando fomos montar o escritório lá na época, não tinha mais, mudou. A XP mudou o modelo de B2C para B2B, aí acaba que nasce então a Patrimônio, que foi o nosso escritório de investimentos, que então foi começo de 2010, ali por ali, a gente começa a operação, né? E aí correndo um pouquinho o tempo, 10 anos para frente, então começamos, era eu e mais 3 sócios, né? Luiz, Pauli, Leonardo Alcanali e Roberto Zaido, e aí a gente tinha 10 milhões de reais de clientes que a gente cuidava naquela época. A gente tinha um escritório e tinha nós 4 ali, como esse era o nosso negócio, essa é a nossa vida ali, né? E começa toda aquela história de shopping center financeiro, né? O mercado naquele momento estava... Você pegou bem o início da distribuição. Bem o início da distribuição. Arquitetura aberta. Arquitetura aberta, nós somos filhos da 497, lá, CVM 497, que foi quando mudou de fato o modelo de que estavam na mão dos bancos, 5, 6 bancos com seus produtos próprios. Então a 497 permitiu essa distribuição mais ampla para o mercado financeiro, que depois a gente viu o que aconteceu, né? E aí passando 10 anos, então depois de 2010 para 2020, a gente saiu de 10 milhões de AUM de clientes que a gente cuidava, aí dobrou todo ano praticamente, foi até 2020, a gente chegou em 2 bilhões e meio de reais de... Isso é dinheiro até hoje. Sim, e todos nós ali não éramos no mercado financeiro, né? Não viemos de família tradicional, nada, a gente começou garoto lá, 22 anos, né? Fomos fazendo... ouvindo um pouco, como falei, as lideranças nossas locais, falando, olha, toma cuidado aí no mercado financeiro, você tem que fazer a coisa certa, se você fizer uma coisa que não é muito correta aí, a turma vai, acabou o negócio de vocês, aqui na cidade, aqui a notícia corre, né? A ruim, mas a boa também corre, então se fizer a coisa certa também vai longe, e a gente foi fazendo isso, né? E aí então, saímos de 10 milhões de reais para 2,5 bilhões, saímos de 4 pessoas para 50 e abrimos mais 4 escritórios daí então ali na nossa região. Começamos de Jaraguá, né, e fomos para Itajaí, Blumenau, Florianópolis, depois abrimos Curitiba. Então,
10 anos depois foi isso que a gente, essa garotada aí fez, né? A gente fica feliz de assim, os clientes confiarem, né, nesse trabalho, né? Então foi uma evolução, a gente foi crescendo junto com esse mundo do mercado financeiro. E aí, 1º de março de 2020, Covid. Você é um homem talhado para os... 1º de março de 2020 a gente assina com a Warren, né? E tudo que era patrimônio então virou Warren, né? E 15 de março de 2020, pandemia. E aí a gente tinha um problema, que a gente tinha... Você já tinha prática com essas A coisas? gente já tinha prática com as catástrofes globais. Né? Então, a gente até, naquela vez, a gente falou, cara, que é isso, né? Nesses momentos acontece isso. E aí, então, a gente tinha um problema ali que a gente tinha 1.500 clientes espalhados aí por essas 5 cidades. Né? Na época, para fazer a transferência de custódia de uma missão para outra, precisava ser STVM em papel e no correio, pessoalmente. Então a gente fez assim, tinha que ir lá com os clientes com hora marcada, cada um com essa caneta. Na pandemia? No meio da pandemia, no começo da pandemia. E aí cada um com a sua caneta lá com a hora marcada nos correios, nos cartórios nas cidades para assinar o documento. Aí depois de um tempo os clientes começaram a reclamar, né? Falaram, poxa, não dá, não tem como. Então conversamos com a CVM lá, os clientes pediram para... fizeram uma reclamação lá e pediram para mudar, e aí a CVM mudou naquele momento ali, acho que foi em junho por aí de 2020, para as STVMs serem digitalizadas igual como qualquer outra, entrar lá, né, todas as corretoras tiveram que se adequar. Então aí, passado um ano, a gente tinha 2,5 bilhões quando a gente fez esse movimento, um ano depois a gente migrou 2 bilhões e 200 milhões de reais para a Warren, né, que era uma corretora que ninguém conhecia, da corretora conhecida, e fomos se juntamos com a Warren, na verdade, nos tornamos uma instituição financeira. Então, o que era patrimônio deixou de existir, todos os escritórios viraram Warren, então a gente se junta com a Warren. E aí, de 2021 para cá, né, a Warren tinha 100 pessoas, a gente tinha 50, né, então eram 150 pessoas no primeiro momento. A Warren tinha uns 300 milhões de reais, mais os 2 bilhões e 200 nossos, a gente foi para 2,5 bilhões. E a gente tinha mais 3 escritórios da Warren, então nós tínhamos 4 escritórios da Warren, então nós tínhamos 9 escritórios no total naquele momento. Fechamos então 2023, agora para trazer para o dia de hoje aí, fechar essa primeira introdução, estamos hoje com aproximadamente 20 bilhões de reais de AUM, né, na Warren, sob gestão. Estamos com umas 480 pessoas mais ou menos, né, em todos. Belo crescimento, parabéns. Tivemos aí algumas aquisições, fizemos alguns M&As, né? Tivemos também a aquisição da Renascença, né? Como corretora institucional, então depois a gente pode falar um pouquinho melhor. E aí hoje essa é a nossa jornada, e desde 2020 a gente sempre vem construindo e a Warren, depois eu posso contar um pouquinho também da história da Warren, com esse formato de levantando a bandeira do modelo fee-based, que a gente acredita que pode ser um modelo mais interessante para os clientes que desejam aconselhamentos. Não quer dizer que o modelo de comissões acho que eles são coisas bem diferentes, então acho que talvez a gente possa explorar um pouquinho isso também, mas a gente está nesse negócio e a gente acredita que isso pode ser um bom, com a mudança da regulação que vai acontecer para frente, enfim, a gente acha que pode ser um bom momento para a gente crescer e continuar crescendo. Isso aí eu vou te falar sobre isso, aí eu quero falar bastante, que eu conheço um pouco o modelo de vocês, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de fee-based, commission-based, mais uma vez, não é fla-flu, tem clientes para os dois modelos. Isso é importante, acho, né? Deixa isso claro. Mas me conta uma coisa, você na Warren é diretor comercial, Sim. Então você conhece cliente, Sim. Né? Porque vive de cliente, né? E tal. Então a primeira coisa que eu vou perguntar para você, como é que você encara assim, como é que é o cliente brasileiro, o investidor brasileiro? Não deve ter um só, mas quais são os perfis assim? Se eu fosse categorizar, quem são os clientes brasileiros? Como eles são? Legal. A minha vida então foi cliente, na verdade, né? Eu acho que desde o primeiro dia eu sempre fui cliente, a gente sempre lidou com esse mundo, né? Agora na corretora, né? Então eu tenho um papel também institucional lá, que sou o diretor de mercado também, então eu estou ligado muito com compliance, cabeceiro, com CVM, tudo isso, então estou aprendendo esse lado que é interessantíssimo, né? Mas a minha vida é o cliente, então é engraçado, né? O brasileiro, até saiu essa semana a notícia aí da Ambima, uma pesquisa da Ambima, do raio-x do investidor, mostrando que tem 7 vezes mais clientes no mundo de bets, né? De apostas. Impressionante. Você acha? Eu acho que não é isso também. Não, eu acho que é um pouco de educação, assim, quando eu comecei lá atrás, né, eu me lembro claramente isso, tinha aquele boom dos IPOs, né? Tá. O IPO da
Ih, lembro, bolsa. 2007, 2008. Isso, lembra? 6, 7, 8. Muito, né? Então o pessoal abria conta de todo mundo para né, tinha limite lá para comprar X quantidade, então dava, sei lá, 50% no IPO, o cara vendia, fazia aquela história toda, tinha aquela coisa, aquele momento, né? Eu olhei e falei assim, pô, que legal, né? Nós estamos mais aculturados no Brasil, né? Aquela que era só poupança e medos de fundos aí de banco. E aí, pô, que bacana, estamos melhorando aqui, parece. O cara tá entrando no IPO, já quer dizer que ele entendeu alguma coisa, né? Ação, né? Deveria, não, difícil, acesso difícil, bem bacana. Só que aí veio a crise. E aí eu comecei a receber um monte de gente desesperada. Leandro, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E tal. Eu falei assim, não, peraí, vocês não estão sabendo o que está acontecendo, né? Pô, acontece, isso é uma crise e as ações... Uma mega crise, né? Uma mega crise também, claro, não era uma crise de qualquer, mas assim, acontece de tempos em tempos, as ações se desvalorizam e tal, isso aqui. Não, mas isso era todo o dinheiro da minha vida, não posso perder. Não, mas gente, amigo, falando assim? Não, mas amigo, mas como assim? Não, tal, aqui, eu comprei aqui o IPO e subiu 50%, eu achei que era sempre assim. Eu falei, olha, meu amigo, então vamos conversar aqui, deixa eu te explicar um pouco como funciona melhor. Então já naquela época a gente, pô, daí depois caiu a ficha, falei assim, pô, peraí, o brasileiro não está muito entendendo o que está fazendo, não. Se isso aí que está acontecendo é fato, então... E aí foi uma longa jornada, nesses últimos 10 anos foi um grande avanço na educação financeira, eu acho que a gente melhorou muito, né? Naquela época era uma coisa muito incipiente, realmente era um negócio até meio absurdo, assim, né? Poupança, né? O negócio era a maioria, né? Do dinheiro, de CDB, e olha lá, e fundo, e olha lá. Hoje não, hoje evoluiu muito o mercado, né? Com a distribuição, as plataformas, todas, os produtos ficaram mais complexos também, e aí também gerou um pouco mais, agora, quer dizer, o pessoal deu um salto no conhecimento, mas essa complexidade toda aí, de novo, parece estar voltando para aquele momento de... Né? Então, eu acho que falta muito educação financeira. Você acha que passados 10 anos você ainda acha que o gap é grande? Não, o gap Ou mais de 10 anos, O né? gap é grande, porque... o negócio da Beth prova. Exato. O gap é grande em relação ao que é hoje, né? Se for pegar o investidor hoje, voltar no tempo e colocar ele lá atrás, pô, ele está muito letrado. Tá, que bom. Né? Agora, a evolução. Dada a evolução do mercado, dada a evolução dos produtos também, que ficaram mais complexos também, né? Então, o investidor hoje ele passa por esse momento, né? Então, e também tem um pouco de, eu acho que como é que diz, de romantismo, né? ou de aquela coisa assim, né, que o mercado financeiro, né, todo dia escrevi um post, eu acho que foi interessante, que foi um cliente que ganhou na Mega Sena, ganhou lá uma loteria e tal, e ele ganhou uma grana, um valor razoável, e ele veio lá, nos procurou, veio uma indicação do amigo e tal, veio conversar, a gente fez entendeu bem o que ele queria e tal, cara. E o cara tá com uma grana boa. Uma grana boa, ganhou 5 milhões de reais, né? Tá. Era uma boa grana, ganhou uma grana, né? Nunca tinha tido dinheiro na vida e ganhou uma, né? E aí só que passado um tempo, toda vez que saiu uma notícia, uma coisa, não, quero comprar isso, quero vender aquilo, quero não sei o que, quero entrar no fundo, quero entrar na ação, quero vender ação, o Banco Central falou isso, o Leandro, não sei o que, papapá. E aí eles falaram, cara, olha só, investir não é assim, cara, investir é chato, investir é a longo prazo, eu tenho dinheiro aqui, pô, tá legal, cara, vai, né, não tem que ficar entrando, saindo, não tem que ficar inventando muita história. Mas ele queria emoção, ele queria emoção, aquela mística que o investimento tem que ser uma coisa de emoção. Então assim, isso, e a gente teve a oportunidade também de conversar e explicar claramente as coisas para o cliente. Então ele entendia aquilo, mas na emoção da ação do dia a dia, né, vamos dizer assim, para ele o negócio era que se ele não estiver fazendo alguma coisa, tem alguma coisa errada. E na verdade é o contrário, o bom investimento é o contrário, o investimento é longo prazo. E aí a gente chamou ele e a gente falou, olha, meu amigo, a gente não consegue te atender. Escolhe uma... Demorou quanto tempo mais ou menos? Foi conseguiram torear isso aí? Um ano mais ou menos. Um ano toreando. Foi uns 8, sei lá, um ano. Tá, quase um ano toreando, cara. E aí ele... Mas é uma pessoa super gente boa, super bacana, mas assim, eu não consigo oferecer um serviço de aconselhamento para ele, que é a mesma coisa que eu ir no médico, e o médico me examinar, o cara, eu confio nele, um cara profissional lá para resolver o meu problema, e ele me dá um remédio, eu falo, cara, não, mas eu acho que vou pegar esse outro remédio aqui, porque o problema eu acho que é outro. Tipo, o cara, um amigo meu tomou um outro. Né? Um amigo meu tomou um outro, então eu acho que é melhor. Então, assim, não dá. Então aí a gente, ele agradeceu tudo, né, a sinceridade e tudo, mas aí eu falei, olha, né, você se você quiser tomar suas próprias decisões, então beleza, não tem problema, você pode tomar, você tem que assumir os riscos, né, assumir as suas decisões, e tudo bem.
E aí a gente convidou ele a escolher uma outra instituição, fizemos a oportunidade, ajudamos ele. Mas é engraçado, então isso é um pouco desse... Ele não, mesmo depois de você ter conversado com ele, ele não se convenceu? Não, é que, de novo, eu acho que é um pouco do perfil. Eu acho que, de novo, é um pouco daquela história do commission com fees, são coisas diferentes, né? Um pouquinho... Eu claramente fiquei muito tranquilo porque a gente conseguiu explicar para ele, assim, as diferenças. Então ele estava consciente. Eu fico assim, com medo, com tristeza de quem não teve a chance de poder ter um papo reto e saber as diferenças. Ponto. Então, que eu acho que é a maioria da população. Então, eu acho que se a gente levar a educação financeira, o final do dia é o seguinte: se você entender as coisas, você tem o direito e a chance de tomar decisão com os fatos e as informações da mesa, pô, parabéns, aí você vai ter que seguir seu caminho. Você pode fazer isso. O problema é quando as pessoas não sabem, as pessoas não entendem, né? Esse caso não era o caso. Esse caso era o cara que entendeu e sabia tudo, ele queria seguir esse caminho. Show! Eu acho que esse que é a direção que a educação financeira deveria fazer com que as pessoas chegassem. Não nem tipo assim, pega 10%, nem isso ele queria. Mas é que, de novo, aí eu acho que aquela história, né? Eu acho que se você... Vamos fazer uma analogia talvez mais para todo mundo claramente talvez entender isso um pouco melhor. Eu quero me deslocar, certo? Então eu quero sair daqui de São Paulo, eu quero ir para o interior de São Paulo. Eu tenho 3 coisas que eu posso fazer para fazer isso, de carro. Então eu posso comprar um carro e eu dirijo ele como eu quiser, é meu, pago IPTU, faço manutenção, seguro, tudo, é meu carro, faço como eu quiser. Essa é uma forma de eu ir para o interior de São Paulo de carro. Eu posso alugar um carro. E aí eu dirijo esse carro também, por minha conta e risco, só que eu tenho que devolver ele depois, ele não é meu, eu não tenho também IPTU, PVA, eu não tenho seguro, nada, só que eu tenho que devolver. Eu dirijo, o carro não é meu, tem que devolver. Devolver nas condições que pegou, né? Pegou. Ou eu posso pegar um Uber, tá certo? O que é Uber? Eu chamo o aplicativo, o carro não é meu, ele me leva onde quer, eu chego lá igual, né? Só que eu não dirijo. A questão é, dá para eu chamar o Uber, pedir para o motorista do Uber ir para o banco de trás e ir lá e tomar o carro e dirigir o carro? Não. Se eu quero isso, eu tenho que ou alugar ou comprar um carro. Então, eu acho que é um pouco isso, sabe? Se tu está contratando um gestor de recursos, um assessor de investimentos, um consultor de investimentos, é porque você está buscando aconselhamento. Se você toma decisões por conta de risco sua, você não precisa desse profissional. Você pode tomar a sua decisão por conta de risco independente. O que não dá é para você ir no médico, ou contratar um Uber e dirigir o carro, ou você ir no médico e falar para o médico o seu problema, esperar dele uma resposta e ir lá e trocar o remédio que ele te deu, que ele entende daquele assunto. Então, você comum, inclusive. Comum. Então, eu acho que é um pouco essa é a resposta. Mas eu acho que a mística aqui por trás de investimento, aquele negócio de compra, vende, entra, sai, eu acho que isso é um pouco do que a educação financeira, quando a população entende, eu acho que ela começa a tomar decisões mais racionais. Ela vê que, cara, investir a longo prazo investir é chato. São poucas decisões que você precisa tomar ao longo do tempo, né? Talvez você tenha que ter grandes decisões de alocação e depois fazendo os ajustes conforme vai mudando a tua vida ou conforme os cenários, o mercado vai acontecendo. Por exemplo, em 2008 e 2020, a gente teve 2 grandes eventos globais. Quem tinha um pouco de ações no seu portfólio, aconteceu momentaneamente teve uma queda brusca no seu portfólio. Quem está olhando para o longo prazo, eu acho que a melhor coisa a ser feita é ampliar um pouquinho a sua participação em ações, né? Comprar um pouquinho mais nesses momentos, né? Aí depende do perfil de cada um. Então, se ele tem 10% em ações ou 50%, cada um tem que ter a sua percepção de risco. Mas quando acontece um evento desse, certamente, talvez, assim, quem está pensando no longo prazo, talvez deveria ampliar a sua participação na renda variável. Pode ser que em 2008 voltou em um ano depois das ações, 2020 também demorou um pouco, mas voltou. Pode ser que demore muito mais tempo, né? Na crise de 2029, lá em 1929, nos Estados Unidos, demorou quase 20 anos para voltar às ações. Mas o fato é que quando você vai numa loja comprar uma roupa e essa roupa você gosta dela e ela está 50% mais barata, talvez você volte lá para comprar um pouquinho mais um par de roupa, mais um par de tênis, alguma coisa. Em ações talvez é dessa forma, mas o pessoal às vezes fica ansioso para baixo quando é uma oportunidade de compra. Mas isso é engraçado, você sabe que você vai falar uma coisa? Que minha teoria é velho investe. Caiu, está num preço bom, compra. Mas você não acha que para quem não aí volta a educação financeira, é uma decisão meio antinatural, né? Vou comprar alguma coisa que está desvalorizando isso.
Você não acha assim? Muito, é contra-intuitivo, mas por outro lado, o que é, né, claramente, falando do mercado de ações, né, outros investimentos a gente pode explorar também, mas o mercado de ações é uma coisa muito simples, eu acho. É o lucro das empresas. As empresas são aquilo, elas valem aquilo que elas geram de resultado de lucro lá para os acionistas ao longo do tempo, perfeito? Então, se eu tenho uma empresa, e aí depende da indústria, depende do nível de alavancagem da empresa, depende, tem outros fatores, mas no final do dia, no longo prazo, acho que a equação claramente é quanto de resultado essa empresa gera, leia-se lucro. Então, se eu tenho uma empresa que gera 1 de lucro e custa 10, e em algum momento ela passa por um turbilhão, seja por conta dela, seja por um evento de mercado global, e ela passa a ser 5, e se ela continua gerando, ou se tem uma variação no lucro no curto prazo, pode acontecer, mas se em algum momento ela volta a gerar 1 de lucro, em tese, eu estou comprando o mesmo lucro por metade do preço. Pô, pode ser uma oportunidade. Às vezes tem aquele, o value trap, tem coisa que é muito difícil cravar e dizer isso é bom, isso é ruim, mas eu acho que a lógica por trás disso em tese, comprar um ativo que é o mesmo ativo, né? O exemplo da VEG lá em Jaraguá, a VEG em 2008, 2020, outras empresas caíram, sei lá, 20, 30, 40, 50%. Só que a mesma empresa, ela continua lá com 40 mil funcionários, ela continua tendo as operações fora do Brasil, ela continua crescendo, gerando lucro, é a mesma empresa. Então, assim, de um dia para a noite, né, salvo se acontece uma coisa específica com a empresa, ou se nunca mais o mundo volta a ser o que era antes daquela crise, ou dessa ou da outra, e se for uma boa empresa, me parece que essas são as grandes chances, as grandes oportunidades de ter bons ativos, né, a um preço mais barato. Porque também, se a gente comprou num preço um pouco mais alto, um pouco mais baixo, tem vários estudos que mostram que às vezes não é só o preço que interessa no longo prazo. Se a empresa é boa, o preço quase que ela se compensa no tempo, longo prazo. No tempo ela se paga. Então, claro, são oportunidades de ampliar a tua participação naquele negócio. Então, é contra-intuitivo isso. É contra-intuitivo. Mas quando entende essa coisa, tu fica confortável com esse negócio também. Né? Tem bons ativos, boas empresas, né? No Brasil tem N exemplos disso. Tem várias empresas que dominam seus mercados, né? E que, assim, provavelmente vão continuar dominando, salvo se alguma coisa extremamente diferente aconteça. Então, tem vários exemplos, REG, lojas Renner, N outras empresas que a gente pode puxar esse assunto e ver isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acha que o brasileiro é muito curto prazo? O perfil é de curto prazo? Sim. Na tua experiência, o que eu noto é o seguinte, não sei se por conta da taxa de juros historicamente é muito alta, a gente tem um perfil de querer ganhar, a gente me inclui aqui, tá? Querer ganhar muito com pouco risco. Sem dúvida. E se bobear num prazo curto. Sim. Como é que você enfrenta esse cliente? Mais uma vez, eu acho que sim, sem dúvida, o Brasil tem essa característica de juro muito alto, né? O Brasil tem essa característica de ter algumas deficiências aí claras que foram ajustadas, corrigidas nos últimos tempos, né? Por exemplo, as letras incentivadas, né? Que claramente é um ativo de curto prazo e livre de R, que rende bem e é seguro. Então é um negócio que realmente muito difícil competir. Mas eu acho que quando o cliente começa a entender isso, né? Então ele começa ele é curto prazista, mas quando ele entende os benefícios, entende de verdade os benefícios de longo prazo, ele começa a falar assim, pô, beleza, eu não preciso de 100% do meu dinheiro no curto prazo, eu posso ter 10% do dinheiro no longo prazo também, e aí às vezes dependendo de como ele colocar esse dinheiro lá no longo prazo, às vezes os 10%, os 15%, os 20% do dinheiro que ele tem em ativos de risco, pode ser que vão ter uma performance no longo prazo maior do que os 80%, 90%, 85% do dinheiro, dependendo do que ele fez lá, se ele fez direito, pode ser que tenha uma performance até melhor. Então, é que eu acho que falta o que eu faço quando acontece uma catástrofe dessa? Se ele tivesse segurança, tranquilidade, entender que isso é cíclico, que ele pode aproveitar esses momentos dessa forma, talvez possa ser um caminho, né? Mas uma conta uma matemática fácil, assim, talvez. É que o problema, eu acho que as pessoas também, elas querem all-in, né? Ou 100% de zero risco ou 100% de risco. Não dá, eu acho. Então, se você fizer uma conta bem simples, eu sou 100% conservador, eu tenho lá, tinha meu dinheiro na poupança, evoluí, fui para um CDB de um banco, evoluí, fui para qualquer coisa, um tesouro direto, animal, legal, muito bom, fiz a minha parte aqui, melhorei, né?
mas eu tiver 10%, vamos fazer uma conta bem simples aqui, nesse cenário catastrófico, tiver 10% em ações e 90% em títulos públicos, vamos arredondar aqui para ele render 10% ao ano, só para a gente ficar fácil a matemática. Então, vamos pegar R$1 milhão, só para também ficar fácil no número na cabeça das pessoas. Eu tenho 900 mil no começo do ano aqui em renda fixa, Tesouro Direto, Selic, super conservador, e eu tenho 10% no índice de ações, pode ser Bovespa, pode ser DIV, alguma coisa em ações. Pronto. Então, só para a gente ter dois parâmetros e duas coisas. Então, esses R$900 mil aqui no final de um ano, vamos pegar no curto prazo e final de um ano. E vamos dizer que nós estamos num ano de crise aqui. Então, os R$900 mil rendendo 10% ao ano, a grosso modo, no final do ano eu tenho 990 mil. Né? Os 100 mil que eu apliquei em ações no começo do ano, eu vou pegar um cenário catastrófico. Então, 2020, Covid, ou 2008, crise financeira global, as ações caíram 50%. 100 mil virou 50. 50 mais 990, 1 milhão e 40. Eu comecei com 1 milhão. Então, pode ser que naquele ano eu perdi pela inflação, mas eu não perdi meu capital aqui, né, com um cenário catastrófico. Né? Então, é uma queda grotesca de um cenário extraordinário. Nessa proporção, eu não perco o meu capital inicial, vamos dizer assim. Né? E talvez nesse momento aqui, com as ações, todas aquelas ações que eu tinha que estavam ontem valendo 100, agora valem 50, talvez eu poderia pegar mais 50 mil e calibrar aqui da renda fixa, tirar da renda fixa, dos juros que eu ganhei, parte dos juros que eu ganhei naqueles 900 que foram para 990, talvez eu poderia comprar um pouquinho de ações aqui naquele momento, ao longo daquele período em que as ações foram se desvalorizando, e aí depois eu posso talvez ter uma retomada lá na frente. Vamos fazer o cenário contrário também, às vezes. Foi um ano muito bom para as ações. Então eu saí de 1 milhão, os 900 mil eu fui para 990, e os 100 mil subiram 50% em um dado ano, porque teve um cenário bom, porque N coisas ajudaram o mercado. Então, meus 100 mil viraram 150. 150 mais 990, 1,140, 1 milhão 140. Então, eu ganhei 4% acima da taxa básica de juros daquele período, talvez, porque eu tinha 10% a mais em ações ali. E talvez, nesse momento, essa é a decisão mais difícil. Será que eu deveria rebalancear? Será que eu deveria parte das minhas ações, que eu comecei o ano com 90-10, né? Eu fiquei com 15% em ações no cenário positivo e talvez 85% em ações. Talvez poderia também fazer o contrário, o movimento contrário, de vender um pouquinho de ações, comprar renda fixa e esperar um novo momento para rebalancear isso. Então, da mesma forma que a gente fez no exemplo anterior, quando a crise aconteceu e eu fiquei com 95% em renda fixa e 5% em ações, eu aproveitei para comprar. Então, em geral, a gente vê que é uma estratégia, um exemplo, né? Uma coisa assim, que se você entende isso, talvez possa ser um começo para você sair dos 100% em renda fixa. Né? Uma forma de pensar, né? Então acho que daí eu acho que é um pouco do que os investidores institucionais de longo prazo talvez fazem. O americano é um pouco assim também. O americano tem aquela clássica carteira 60-40. E ele rebalanceia. E estudos mostram também que às vezes o rebalanceamento ele ajuda a melhorar a performance no longo tempo. Então são conceitos simples. São coisas básicas que, se de uma maneira geral a gente se essas pessoas conseguissem entender isso, né, pode ser que seja um caminho para começar. Aí depois pode ser que tenha alguém que tenha um pouquinho mais de apetite, mais de horizonte de tempo, né, um dinheiro mais disponível, que ele possa ter talvez um pouquinho mais, e isso vai variar então de cada pessoa para cada pessoa. Como é que é essa conversa que você está tendo? Essa conversa que a gente teve aqui, quando vocês usam essa conversa com o investidor, qual é a taxa de sucesso nessa abordagem? Eu acho que é boa. Acho que primeiro, sim, são etapas, né? Então, primeiro a pessoa precisa poupar, né? Ela precisa ser melhorar o seu profissional lá, sua fonte de renda. Né? Você pode começar com qualquer quantia, mas se você ficar se preocupando com a sua rentabilidade lá no começo da sua vida, não vai fazer diferença. Então, eu acho que a primeira é começar a ganhar renda mais renda. Então, o que você pode fazer? Sair da poupança e comprar tesouro direto. Acho que isso é a primeira etapa, porque claramente você tem as mesmas, melhor, né? É muito melhor e tem as mesmas características basicamente, e você vai ganhar mais, mas tem que poupar muito. E aí depois os juros vão conseguir, com isso você vai conseguindo construir seu patrimônio. E depois de um tempo você tem uma certa reserva que cobre suas despesas, né, a tal da reserva de emergência, você tem uma bolinha de dinheiro que você conseguiu juntar, os juros começam a te ajudar. E aí o ideal é que você consiga daqui a pouco ter, com juros das suas aplicações, você consiga cuidar inclusive das suas despesas mensais, se for possível isso.
com o tempo. Então a primeira coisa é essa. Aí depois, quando você entendeu isso e fez essa primeira etapa, talvez começar a ter um pouco dessa visão, né, que a gente comentou agora, de ter uma carteira diversificada, rebalancear, né, testar com um pouco, ver, passar o tempo também, você vê que não é um bicho de 7 cabeças, que são coisas simples, conceitos simples, e quando você compra uma ação, você fica dono da empresa, você fica um sócio daquela companhia, né, ou daquelas companhias, se você tiver um índice. Então, eu acho que a gente, ao longo do tempo, quando a gente sentou com os clientes claramente, bateu esse papo na largada, qualquer pessoa menos letrada que seja no mercado financeiro, falando de um jeito simples para ela consegue entender, ela consegue absorver aquele conceito, ela consegue depois colocar em prática. Então eu diria, não consigo te dizer assim qual a taxa. Mas você percebe. Muito, claramente você vê. Não consigo dizer qual é a nossa taxa, sim, mas eu vejo claramente que muitas vezes a pessoa fala assim, pô, nunca ninguém me explicou isso dessa forma, fácil. Porque é cheio de, o mercado financeiro é complexo, é cheio de a gente gel no cabelo, aquela história, tudo bonitinho. Cara, não, pô, vamos para prática. O que eu posso fazer com essa informação na prática? Então, a gente sempre tem uma abordagem um pouco mais prática para que a gente possa, se o cliente não conseguir usar aquilo, não serviu aquela conversa. A gente tem esse cuidado. Então, a gente gasta muito tempo no onboarding, a gente gasta muito tempo no QIC, entender ele, né? Ele contar as experiências dele para que daí a gente possa explicar as nossas informações no contexto dele. O Sustainability ajuda? Há muito. Né? Para mim, isso acho que é uma coisa engraçada. Né? Todo mundo acha que Sustainability é negócio de compliance, não sei o que. Chato pra caramba. Chato pra caramba. Na verdade, cara, não tem, né, como tu fazer um aconselhamento se tu não se dedicar ao mínimo que ser, não, tem que ter uma mínima dedicação ao Know Your Client, Sustainability, porque é a mesma coisa que eu vou no médico, eu chego lá, ele faz a anamnese, minha esposa faz medicina, então é a mesma coisa da anamnese. O que é a anamnese? Ele senta, ele pergunta um monte de coisa para ti. Por último, ele vai te dar algum remédio, algum tratamento, alguma coisa. Antes ele precisa entender quem tu é, o que tu faz, onde está doendo, por que chegou até aqui, o histórico disso, para ele poder fazer uma avaliação. Às vezes ele precisa pedir um exame, aí depois ele vai chegar na conclusão lá. E no mercado financeiro, muitas vezes assim, não, aqui é tal, para ti é melhor isso aqui, tchau, pega aqui o produto, esse aqui, B ou C. Não, parece que eu tenho um produto, como é que encaixa o Sustainability no produto? Né? Quem tu é? Da onde tu veio? O que tu faz da vida? Como que é a tua renda? Tem filhos? Não tem? Vai ter? Tem empresa? Tem... Da onde a gente está partindo? Então eu acho que isso é uma etapa muito importante que eu acho que em geral as pessoas menosprezam. E você também tem essa percepção? Muito, claro. O cliente mesmo menos. Tanto que ele fala, nunca ninguém me explicou dessa forma tão simples, e coisas básicas, e também assim, ninguém perdeu esse tempo aqui na largada comigo em lugar nenhum. Mas devia ser o básico, o mínimo e o comum. Não devia ser uma surpresa. E às vezes porque a turma está acostumada a produto. Eu acho que tem um cuidado inicial que faz parte do serviço, né, de aconselhamento financeiro, que é ouvir primeiro. É muito ruim vir uma solução sem antes ter o diagnóstico antes do prognóstico. Então a gente precisa ouvir. Né? Então a primeira coisa é entender de onde parte aquele cliente e para onde ele está indo. Não para onde eu acho que ele deveria ir. E com isso na mesa, eu posso dizer, não, poxa, mas se tu está querendo isso, se o teu filho vai fazer intercâmbio, não sei aonde, em Stanford, daqui 10 anos, talvez vamos fazer aqui uma poupancinha aqui para ele, aqui uma carteira para ele, aqui um portfólio para ele garantir quanto vai custar isso, quanto que a gente vai destinar na nossa poupança mensal, né, para preencher aquela caixinha, que o juro me impulsione para que lá na frente eu chegue lá e se eu não cobrir 100%, uma boa parte do que tu quer fazer lá na frente já está aqui destinado para lá. Opa! Então aí nós estamos falando uma coisa que é uma coisa prática, que é usual, que a pessoa entende, ela está no controle, na verdade. Se o produto vai ser o A, o B, o C, depois a gente vai ter que ver, escolher, e vai depender do mercado também. Mas eu acho que tem uma grande moeda aqui que é, de um lado tem a vida da pessoa, de outro tem o mercado, os cenários, produtos. Então eu acho que é um mix disso que tem que guiar qual é a melhor portfólio, qual é a melhor alocação para aquele cliente. E eu diria que talvez mais importante do que o mercado, o produto, é a vida da pessoa, o momento de vida dela, o que ela pode, o que ela espera, o que vem pela frente. Eu acho que é por aí que eu acho que o mercado financeiro subestima muito isso. E a gente gosta de gastar bastante tempo nisso. Né? Depois é mais prestação de contas, depois mais no dia a dia
né, se está tudo bem com a pessoa e se tem alguma situação de mercado que me oferece alguma coisa que eu deveria fazer, ou se não, meu amigo, vai viver a vida, vai ser feliz, está tudo certo. Aqui, Para de ficar aqui tentando. Não tem que ficar, não dá, ninguém sabe, né, o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe. Então, o máximo que pode fazer é, dado o que acontece, tu tomar as tuas decisões em função da tua vida, do teu momento. E o que tu quer fazer para frente, o que tu quer fazer para frente. Então, acho que esse que é o... E qualquer pessoa simples entende isso. Então, um pouco é isso que eu acho que a gente tenta levar assim, ao longo desses... tentou levar e continua tentando levar para frente um pouco ao longo desses anos atendendo os clientes. Deixa eu te fazer, a gente está indo para o final já. Legal. Então, a gente precisa... Na distribuição, né, a gente sabe que tem dois grandes modelos hoje que estão em discussão, que é o modelo de pagamento de comissão por produto e o modelo de pagamento de uma comissão, né, um FII, né, de aconselhamento. Né? Quais são as diferenças desse modelo? Voltando a dizer que não tem modelo melhor ou pior, depende do cliente, não sei o quê. Quais são as diferenças, vantagens e desvantagens de cada um para a gente tentar botar essa bola direitinho no campo? Legal. Bom, não tem um melhor nem pior, são coisas completamente diferentes. Quando a gente coloca tudo no mesmo cesto é que começa a confusão. Né? Então, o carro autônomo, carro elétrico e carro a combustão, tudo é carro, mas o funcionamento deles é completamente diferente. Né? Então, a Warren, aí, voltando um pouquinho na história, aí, como é que a gente chega aqui, então a Warren nasce em 2017, o Tito Guzmão é o CEO da companhia, ele também veio lá da mesma missão que eu vi, ele montou a Warren nos Estados Unidos, naquela época esse negócio estava começando lá, o Robo-Advisor, tudo lá, e aí Marcelo Maisonave, que havia sido cofundador da instituição financeira que a gente veio, investiu, tinha saído também, investiu no Tito e falou, Tito, vamos fazer isso aqui, mas vamos fazer isso lá no Brasil, que lá a gente conhece, nos Estados Unidos é difícil, né? E aí o Tito e o Marcelo vieram para o Brasil, Porto Alegre, começaram a companhia lá em 2017, né? Então, e assim foi até 2020, depois a história que eu contei lá no começo. E a Warren já nasce desde o primeiro dia com essa história, porque lá nos Estados Unidos, lá 3/4 do mercado migraram basicamente do modelo de commission-based para o modelo fee-based. Por quê? Quais são as diferenças? Eu acho claras assim. Então, quem espera aconselhamento, o cliente que espera aconselhamento de um profissional de investimentos, ele não faz sentido, na nossa visão, ele não pagar por isso. Não faz sentido ele ter um profissional que aconselha ele recebendo comissões de produtos que ele indica. Porque claramente tem um conflito de interesse. Equivale ao médico, que eu vou lá me consultar, pedir uma recomendação para a minha saúde, ele não cobrar uma consulta e ele me indicar remédios para resolver o meu problema e a partir desses remédios ele ganhar uma comissão. Não, por melhor que seja o médico, não é a questão de ser bom ou ruim o médico, mas o incentivo que gera faz com que ele te ofereça mais remédios do que ele deveria ou remédios que pagam mais comissões porque ele precisa sobreviver. Dito isso, quem então espera aconselhamento financeiro, talvez o modelo mais adequado deveria ser o modelo fee-based, que equivale a um médico, ao contrato, e pago uma consulta para ele, claramente uma consulta, ele me indica os remédios de forma isenta e aí ele não recebe nenhuma comissão disso, ponto. Então, nesse caso, assim, a consulta ser um pagamento mensal, alguma coisa recorrente. Pode ser uma consulta mensal, um psiquiatra cobra mensalmente daqueles pacientes. Por exemplo, assim, o fee-based é a cobrança mensal sobre todo o patrimônio. E o commission-based é uma cobrança pontual sobre as transações. Isso também faz com que o cliente negocie mais. Né? Então, na Inglaterra, por exemplo, o regulador lá falou que resolveu esse problema é o seguinte, olha, quem quer dar recomendação de investimentos não pode cobrar comissões. Né? Então, só pode cobrar uma taxa sobre o seu patrimônio, ponto. E aí isso está intrinsecamente ligado, porque se o assessor de investimentos também não for uma pessoa boa, ele vai ser claramente, o cliente não vai ficar satisfeito, ele vai ser demitido. Porque quanto melhores são as indicações para esse cliente e o seu patrimônio cresce, também o FII do assessor cresce. Né? Nos Estados Unidos, os Estados Unidos falaram, não, pode manter os dois modelos em paralelo, mas o que aconteceu foi essa migração dos profissionais, né? E aí foi interessante. A gente olhando lá como a indústria se transformou, não foi os clientes que migraram, pouco foi que puxaram esse movimento, foi sim os profissionais. Os profissionais falaram, olha, pô, esse negócio aqui é interessante, eu gosto de trabalhar no mercado financeiro, eu gosto de aconselhar tudo, tenho dois modelos.
Mas, tem um negócio que me incomoda, que é, eu tenho que ficar fazendo mais. Para eu ganhar dinheiro, eu preciso que o meu cliente confie em mim e vá atrás das minhas recomendações, e quanto mais ele operar para comprar, vender ações, que é a transação, mais eu ganho. O negócio é o cara fazendo certo no modelo errado, então não dá para ter essa relação. Então, aí a conclusão é que, e aí foi essa migração que aconteceu dos profissionais de aconselhamento financeiro para o modelo fee-based. Então, para quem serve o modelo de commission-based? Daí, nossa concepção, a gente também não somos donos da verdade, mas para que serve o modelo commission-based? Para aquele cliente que, de repente, deseja, por sua conta e risco, tomar suas decisões e transacionar. E aí ele deveria... aquele teu cliente lá do... É um exemplo, o correto ele deveria ir para o commission-based. Só que ele também deveria fazer o dever de casa dele como cliente, de ele exigir as taxas mais baratas e transparentes possíveis. Porque se ele não tiver a melhor taxa, ele vai, a menor taxa possível nesse modelo, ele vai ser prejudicado porque a rentabilidade dele vai ser menor. Então, acaba que eu acho que esse modelo ele vai migrando para um modelo cada vez mais transacional, cada vez a um custo menor. Né? Tá. E o serviço vai ser o serviço de aconselhamento acaba sendo reconhecido e corretamente pago no modelo fee-based. Então os profissionais vão ter que fazer essa escolha mais cedo ou mais tarde. Se ele quer ser, e aí mais uma vez, o bom profissional, ele não tem agenda, ele não tem tempo. Ele pode atender 70, 80 famílias e é isso. Então, só que quando esse cara é muito bom e ele não está nesse modelo, ele está nesse aqui, ele não é bem remunerado, porque aqui, você não recomendar compras e vendas, ele não recebe remuneração. Então é um negócio completamente equivocado do ponto de vista do profissional também. Então o profissional que é bom, como aconteceu nos Estados Unidos, e ele merece ser muito bem pago, né, ele deveria estar no modelo fee-based. Sendo remunerado pelo serviço de aconselhamento dele, não pelo cliente, não pelas transações que ele recomenda que o cliente dele faça. E aquele cliente que, então esse é um serviço claramente. E aquele cliente que quer ter acesso a produtos, quer comprar, quer vender, ele deveria estar no modelo de comissões. E ele deveria pagar o menor preço possível, por isso. O que eu acho que está mudando, isso vai ficar mais claro agora, daqui para frente, que aí eu acho que eu preciso dar os parabéns para a CVM, por todo o regulador aqui no Brasil, que está, toda a turma bem ou mal, o regulador ele dita os caminhos aqui. Eu acho que essas mudanças que vêm pela CVM 178, 179, todas a evolução da legislação aqui no Brasil é extraordinária. Eu diria talvez que nós temos hoje uma das melhores legislações para o profissional de investimento do mundo, tá? Que foi inspirada nesses modelos, nas experiências internacionais que o Brasil trouxe para cá, e eu acho que o que melhor se tem aqui. Primeiro tem a clareza dos dois, vai se ter a clareza dos dois modelos, explicar o que é isso, o que é aquilo, pronto. Aí a gente já quebra o primeiro problema lá, que é a educação financeira. E segundo, e mais importante do que tão importante quanto isso, é a transparência dos preços e das comissões ou do FII. Né? Então, eu acho que isso que vai ser a grande evolução. A Warren já nasceu nesse modelo de fee-based e transparência. Então, desde o primeiro dia lá na Warren, o cliente sabe quanto ele paga. Né? A carteira é super transparente, nós não temos esse mundo aqui. Nós somos uma instituição financeira que não cobra corretagem. Então, por exemplo, o cliente tem uma carteira de ações, uma carteira recomendada de ações. Ele paga uma taxa fixa e não tem corretagem. Não tem sentido eu contratar uma carteira administrada de ações para escolher as melhores companhias para aquele cliente, para aquele perfil de cliente, ter um mandato dele, e eu cobrar corretagem. Vai me incentivar a comprar e vender mais ações. Então, não é esse o modelo, não é assim que funciona. Então, eu acho que essa evolução, a legislação, ele vai colocar de fato na mão do cliente o poder de escolha, de decisão. É para cá ou é para lá? Eu vou usar esse modelo ou vou usar aquele modelo? Eu quero aconselhamento ou eu quero transacionar produtos? E eu acho que claramente isso nos confunde. São duas propostas completamente diferentes. Eles não competem entre si, inclusive. Tá parecendo que não tem. Alguém que quer comprar uma moto, outro quer comprar um carro. Não tem nada a ver, são coisas completamente diferentes. Eu acho que a mistura que gera confusão. A clareza, ela deixa. O cliente, ele tem, sem dúvida, ele tem chance. Quando a gente explica isso, a gente vê também. Ele tem, sem dúvida, capacidade de tomar a decisão que é melhor para ele. E aí, claro, o modelo em si não garante nada.
Então, se esse profissional aqui ele é bom, maravilha, ele vai ser disputado, ele vai ser bem reconhecido, vai ser bem pago. Se ele não é bom, ele vai ser demitido pelo cliente em algum momento. Pelo cliente. Pelo cliente. E aqui da mesma forma. Então também tem bons, excelentes profissionais. Eu estou 16 anos nesse negócio, eu conheço excelentes. A maioria, eu diria, desse pessoal que está hoje no mercado aqui, começando junto lá atrás, vamos dizer assim, todos os meus colegas, a maioria que eu conheço é gente muito boa. Né? O fato de a gente estar num modelo em que os incentivos das instituições financeiras, elas talvez não são os melhores em função do cliente, em função não estão em linha talvez com o interesse do cliente, são os 500. Então acho que é isso que os profissionais deveriam olhar e falar assim, poxa, peraí, eu tenho que ser dono aqui do meu próprio terreno aqui, da minha própria vida, e não ficar dependendo de um incentivo YZ da uma instituição financeira aqui para transacionar aquilo ou outro. Então acho que é um pouco por aí que a gente enxerga e vai ser uma grande, eu acho que vão ser anos extraordinários para o profissional, um bom profissional de investimentos aí, a próxima década, sem dúvida, vão ser excelentes para quem está nesse mercado. Eu acho que ele vai desenvolver muito, eu acho que a gente vai ter nos próximos 10 anos uma evolução tão grande ou maior do que foram os últimos 10 anos. E acho que a gente tem todas as condições no Brasil aqui de levar a educação, levar um bom serviço, com transparência para o cliente. Eu acho que a gente vai ter certamente um mercado de capitais, um mercado de investimentos e também um ambiente para os profissionais se desenvolverem, sem dúvida, muito melhor do que foi quando eu comecei lá atrás, que era muito difícil as coisas, era tudo uma evolução, foi mato desbastado ali no dia a dia. Acho que hoje a gente tem uma estrada aí que está sendo asfaltada para os próximos 10 anos. A próxima geração de assessores, de profissionais de investimentos, eles têm uma grande oportunidade de fazer um bom trabalho aqui e a gente tem cliente para todo mundo. Né? O mercado tem mais de 6 trilhões de reais investidos no Brasil, pessoa física, pessoa jurídica nesse setor aí. Né? Então, assim, a gente tem uma mega oportunidade para fazer um bom trabalho e eu acho que a tecnologia vai vir também para impulsionar tudo isso. Então, acho que só para fechar aqui a minha contribuição, né, eu acho que a tecnologia, né, você ter a propriedade da sua tecnologia, ou você ter a tecnologia trabalhando a seu favor, para você conseguir melhorar, manter a qualidade do seu atendimento, mas conseguir atender mais clientes bem, eu acho que isso vai ser o segredo para aqueles bons profissionais. Então, usar as novas tecnologias, usar as ferramentas que me permitem fazer mais e melhor para o meu cliente, eu acho que essas são os profissionais e as empresas de investimentos que elas vão aproveitar esses próximos 10 anos aí da melhor forma possível, porque as coisas estão rapidamente evoluindo, né? E inteligência artificial. 16 anos atrás, a gente não tinha o iPhone, começou em 2008, a gente não tinha o Waze, um aplicativo que é indispensável, né? Nem fala. 16 anos só. Foi esse tempo que a gente... Eu lembro que fui lá para a tua cidade, no Rio de Janeiro, peguei o carro lá em Jaraguá do Sul, fui lá para o Rio de Janeiro de carro, com o mapa do guia da 4 rodas. Guia Rex, guia 4 rodas. Eu sabia para que lado que era o Rio, para o norte, então vamos lá. Minha esposa foi dirigindo o carro e a gente chegou lá no Rio de Janeiro. Não tinha iPhone. Então, isso foi acontecendo esses 15 anos, né? Então, eu acho que tem esse fator da legislação e tem o fator da tecnologia que vai impulsionar muito os serviços financeiros aí, muitas oportunidades para os bons profissionais aí do nosso mercado. Bem, infelizmente o nosso tempo está estourado, é uma pena que a conversa está ótima, mas sinceramente achei ótima conversa, hein? Muito boa, acho que essa pegada da educação financeira, essa maneira de falar com o cliente foi muito bacana. Ou seja, tem chance, ter paciência com o cliente que ele vai aprendendo. Maravilha, eu agradeço muito a oportunidade de vir aqui, estamos sempre à disposição. Eu que agradeço, meu caro. Prazer a conversa. Valeu, meu. Obrigado. Valeu. Gente, mais um episódio de Investimento à Beça hoje com o Leandro Corrêa, minha gente. Abraço, tchau, tchau.